O desenho universal será sempre tomado como regra de caráter geral. Mais uma vez, gente, eu falo para vocês, o que seria esse desenho universal? É aquela possibilidade, a concepção, seja de um produto, seja de um espaço, seja de uma construção, que seja livre, totalmente livre de barreiras, ok? Vamos lá. Nas hipóteses em que comprovadamente o desenho universal não possa ser empreendido, deve ser adotada adaptação razoável, ou seja, numa determinada hipótese não tinha como eu obedecer o desenho universal, por exemplo, colocando uma rampa ou um elevador, então eu faço uma adaptação razoável para aquilo ali. Caberá ao poder público promover a inclusão de conteúdos temáticos referentes a desenho universal nas diretrizes curriculares da educação profissional e tecnológica, do ensino superior e na formação de carreiras de Estado. Ou seja, ele diz aqui o seguinte, que ele torna, aqui, caberá ao poder público promover a inclusão de conteúdos temáticos referentes ao desenho universal nas diretrizes curriculares da educação profissional e tecnológica, ou seja, a educação profissional e tecnológica. Justamente porque, se eu tenho um curso técnico, eu vou inserir algo relacionado à acessibilidade ao desenho universal ali dentro. Se eu tenho uma formação profissional, eu vou inserir ali dentro. Por quê? Porque eu vou estar formando recursos humanos, eu vou estar formando pessoas profissionais especializados, seja na área profissional, área técnica, e incluindo isso na grade curricular, eu já vou estar estimulando desde a sua formação a criação, o surgimento de um profissional que no desempenhar de suas funções venha atentar para tal disposições. Perfeito? Vamos lá. Os programas, os projetos e as linhas de pesquisa a serem desenvolvidos com o apoio de organismos públicos de auxílio à pesquisa e de agências de fomento deverão incluir temas voltados para o desenho universal. Simples, não tenho o que dizer a respeito disso. Desde a etapa da concepção, as políticas públicas deverão considerar a adoção do desenho universal, ou seja, desde a etapa da concepção, as políticas públicas devem pensar nisso. Então, se aquele programa de política pública da administração, ela está querendo construir um colégio, ela está querendo construir um hospital, uma praça, um centro esportivo, ela já tem que pensar desde cedo, ou seja, lá na concepção, ela já tem que pensar o quê? No atendimento do desenho universal. É a mesma coisa do profissional. Se eu insiro isso lá na grade curricular dele, quando ele for projetar, por exemplo, um arquiteto, se eu insiro na grade curricular dele, quando ele estiver projetando um ambiente lá na frente, ele já vai estar naturalmente obedecendo o quê? As normas e técnicas relacionadas ao desenho universal. Porque aquilo ali fez parte da educação, da formação dele como profissional. A construção, reforma e ampliação, ou a mudança de uso de edificações abertas ao público, de uso público ou privado de uso coletivo, deverão ser executadas de modo a serem acessíveis. Então, se eu vou construir, ela tem que ser totalmente acessível. Se eu for reformar, naquela reforma eu tenho que incluir o quê? Itens que venham promover a acessibilidade. Se eu vou ampliar aquele local, a mesma coisa. Eu tenho que incluir itens naquelas edificações, seja elas públicas ou o quê? Privadas, que sejam abertas ao público, e incluir o quê? Alguma modificação que venha atender os anseios de acessibilidade, os anseios de desenho universal. As entidades de fiscalização profissional, das atividades de engenharia, arquitetura e correlatas, ao anotarem a responsabilidade técnica de projetos, devem exigir a responsabilidade profissional declarada de atendimento às regras de acessibilidade prevista em legislação, em normas técnicas pertinentes. Ou seja, você está percebendo que essa legislação ela já está compelindo as entidades profissionais de fiscalização, por exemplo, o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, o CREA, já está compelindo, já está exigindo dele que ele já tenha, não só que aquela pessoa se responsabilize pelaquela obra, mas que ela declare que está obedecendo todos os critérios relacionados o quê? À acessibilidade, que ela adotou todas as técnicas para que aquele ambiente venha atender o quê? As normas, o conceito de desenho universal.
Para a aprovação e o licenciamento ou a emissão de certificado de projeto executivo arquitetônico urbanístico, de instalação de equipamentos temporários ou permanentes, e para o licenciamento ou a emissão de certificado de conclusão de obra ou de serviço, deve ser atestado o atendimento às regras de acessibilidade. Ou seja, no término de uma obra, tem que ir o órgão fiscalizador da administração pública lá, e ela só vai emitir aquele certificado final se ele estiver atendendo todas as normas traçadas nessa lei. Vou dar um exemplo. Teve a construção, né, do novo setor administrativo lá de Brasília, que até ficou aí dentro dos noticiários, dizendo que teve fraude na construção, enfim. E que estava tendo um problema para liberar o tal do habite-se, né, que era uma certidão emitida para poder ocupar aquele local. Aí eu falo para você, para poder liberar isso daí, tem que fazer o quê? Dentre todas as outras regras que não pertinem a gente, dentro de construção, arquitetura, engenharia, enfim, urbanismo, o plano diretor, tirando tudo isso, ela vai ter que atender o disposto na legislação vigente no que diz respeito à pessoa com deficiência, as normas referentes à acessibilidade, a desenho universal, tá? O poder público, após certificar a acessibilidade de edificação ou de serviço, determinará a colocação em espaços ou em locais de ampla visibilidade o símbolo internacional de acesso na forma prevista em legislação e em normas técnicas correlatas. Então, a partir do momento que ela atestou que aquele local ali ele tem toda e ampla acessibilidade, ela certificou a acessibilidade daquela edificação ou daquele determinado serviço, ela vai lá e chancela com aquele símbolo internacional da acessibilidade, que é aquela silhueta do menino cadeirante. Tá? Artigo 57. As edificações públicas e privadas de uso coletivo já existentes devem garantir acessibilidade à pessoa com deficiência em todas as suas dependências e serviços, tendo como referência as normas de acessibilidade vigentes. Ou seja, já existe aquela estrutura, já existe aquele espaço. Então, ela vai ter que atender a noção, a ideia de acessibilidade. Eu até falei em aulas passadas, né, dei o exemplo do CCBB, que é o Centro Cultural Banco do Brasil, aqui dentro, no Rio de Janeiro. Ele é um prédio antigo, é um prédio histórico. E embora seja antigo e histórico, e lógico, há muitos anos atrás não existia elevador, rampa nem nada, essa preocupação ela era nula, inexistente, lá dentro, de uma forma, eles adaptaram a estrutura para colocar um elevadorzinho elétrico para subir um cadeirante, lá uma pessoa com mobilidade reduzida ou dificuldade, ou idoso, para poder uma pessoa dentro daquele elevador para poder ir para o quê? Para os outros patamares, para os outros andares. Então, aquilo ali é o quê? Já existia aquele imóvel? Já. Já existia aquela estrutura? Já. Então, o que a administração fez? Ela procurou o quê? O que a pessoa responsável, o proprietário, fez? Ela procurou atender a todas as normas de acessibilidade e fez aquela adaptação razoável. O projeto e a construção de edificação de uso privado multifamiliar devem atender os preceitos de acessibilidade na forma regulamentar. É aquilo que eu falei para vocês, gente. Ó, são as edificações de uso privado multifamiliar, tá? Construção de edificação de uso privado multifamiliar. Por exemplo, um prédio que várias pessoas vão comprar, vão adquirir, vão morar ali dentro. Perfeito? As construtoras e incorporadoras responsáveis pelo projeto e pela construção das edificações a que se refere o caput desse artigo, ou seja, as edificações de uso privado multifamiliar, elas devem assegurar percentual mínimo de suas unidades internamente acessíveis na forma regulamentar. Ou seja, ela tem que assegurar unidades internamente acessíveis. Se você analisar, eu percebi isso aqui no Rio de Janeiro. Tem um bairro que é surgido lá no final da Zona Oeste, que é o Pontal Oceânico, né? Que aqui no Rio de Janeiro você tem o Leme, Copacabana, Ipanema, Leblon, São Conrado, aí depois você tem a Barra da Tijuca, aí você tem Praia da Reserva, Recreio, aí depois você tem Praia da Macumba, Prainha, aí depois você tem Grumari. Ali atrás você tem, entre Grumari, né, o final da Macumba ali, eles chamam ali de Pontal, né? Tem até aquela música do Tim Maia, do Leme é o Pontal. Enfim, ali atrás é uma área de reserva ambiental, e ali dentro está surgindo um bairro
planejado. E ali ele está chamando aquele bairro de Pontal Oceânico. Aí eu até dei uma olhadinha nos apartamentos lá. Todos os apartamentos comercializados dos condomínios, eles têm unidades que são aqueles chamados garden, né? Você tem aquele apartamento, né? Você tem as edificações que até então você tinha, né? O prédio comum que a gente está habituado a ver, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Você tem o prédio, pum, 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 aqui com os andares. Aí aqui você tem o play, geralmente um estacionamento, né? Independente da ordem. E aqui você tem a portaria do prédio. Esses prédios aqui, o que eles estavam fazendo? Está vendo aqui que ele tem que assegurar, pelo menos, que eu tenho unidades que sejam acessíveis? Esses prédios que eu dei uma olhadinha lá, ele tinha apartamento, e aqui embaixo ele também tinha apartamento, que era o chamado garden. Tinha tipo um jardinzinho em L aqui, um jardinzinho em L aqui. Perfeito? Então, isso daqui é uma unidade acessível? No piso térreo. O pé direito maior, as portas mais largas. Ou seja, ela é mais acessível. Se você reparar, por exemplo, um banheiro destinado a pessoas com deficiência, esse banheiro, a porta dele é mais larga. Ele tem algumas especificações. E esses apartamentos, eles tinham essas especificações. Entendeu? Eu achei isso muito interessante. Vamos lá. Cadê? É vedada a cobrança de valores adicionais para a aquisição de unidades internamente acessíveis, a que se refere o parágrafo 1º, ou seja, eu não posso cobrar mais só porque ela é internamente acessível, perfeito? Agora, se ela tiver uma metragem quadrada maior do que outras unidades, aí sim vai ser cobrado pelo valor normal do metro quadrado. Em qualquer intervenção nas vias e nos espaços públicos, o poder público e as empresas concessionárias, responsáveis pela execução das obras e dos serviços, devem garantir de forma segura a fluidez do trânsito e a livre circulação e acessibilidade de pessoas durante e após a sua execução. O que acontece? A gente cansou de ver, gente, isso daí por todo o Brasil. A gente tem uma obra, principalmente da prefeitura, no meio da rua, e ela está fazendo a obra e cava um buraco ali, e acabou, e o buraco fica ali, e pronto, e acabou. Se você analisar hoje, com o atendimento das legislações, isso daqui eu até percebo no Rio de Janeiro, eles vão fazer, por exemplo, eles estão traçando aqui, tem uma calçada, eles estão cavando aqui para poder fazer algum tipo de obra. Se o buraco está aberto, o que eles fazem? Eles estão dentro do buraco, cerca o buraco em volta, para ninguém cair ali dentro. Se o buraco de um dia para o outro, né, eles vão sair dali, o que eles fazem? Colocam uma placa de metal em cima para poder assegurar a fluidez e evitar qualquer tipo de acidente. Passa a perceber isso daí também na sua cidade, que você vai entender o que eu estou falando. Orientam-se no que couber pelas regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas, observado o disposto na Lei 10.098, de 2000, a 10.257, de 2001, a 12.587, de 2012. Nos editais vem cobrando muito a 10.098, que ele fala a respeito da acessibilidade, enfim. Essa daqui também nós vamos trabalhar aqui, tanto a 10.098 quanto a 10.048, ambas de 2000, tá bom? Vamos lá. Inciso 1. Os planos diretores municipais, os planos diretores de transporte e trânsito, os planos de mobilidade urbana e os planos de preservação de sítios históricos elaborados ou atualizados a partir da publicação dessa lei. Deixa o tio ver aqui um negócio rapidinho. Tá, beleza. Que ele fala que orientam-se no que couber, enfim. Aqui, os códigos de obras e códigos de postura, as leis de uso e ocupação do solo e as leis do sistema viário. Ou seja, galera, ele está falando aqui, ó, plano diretor, que é aquele plano que vai determinar o que pode ser construído em que localidade, qual é a altura da edificação, que tipo de edificação, que tipo de utilização daquele imóvel, se vai ser comercial, se não vai, se vai ser industrial, empresarial, se vai ser área turística, se vai ser área residencial, enfim, isso daqui tudo vem descrito lá nos planos diretores municipais, perfeito?
Os códigos de obras, os códigos de postura também, no que diz respeito, por exemplo, o código de postura da cidade do Rio de Janeiro. Não pode outdoor, as publicidades, elas têm que obedecer a um determinado tamanho, com letras em determinado formato. Elas não podem ser X ou Y, não pode ser assim, pode ser assado, ou seja, é um código de postura. Perfeito? E as leis de uso e ocupação do solo, e as leis de sistema viário, os estudos prévios de impacto de vizinhança, as atividades de fiscalização e a imposição de sanções, a legislação referente à prevenção contra incêndio e pânico, perfeito? A concessão e a renovação de alvará de funcionamento para qualquer atividade são condicionados à observação e à certificação das regras de acessibilidade. Então você também percebe que, eu quero construir um restaurante, eu quero construir um estabelecimento comercial, seja lá o que for, você quer uma renovação. É lógico, a concessão do alvará tem que atender o disposto nessa lei. Peraí, Geraldo, mas o meu espaço, ele já existe desde o ano 2000, desde 90 e bolinha, desde há muito tempo atrás, antes da legislação. Perfeito, não tem problema. Vai renovar o seu alvará de funcionamento? Se chegou a data da renovação, o que tem que fazer? Tem que obedecer o disposto na legislação 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Perfeito? Vamos lá. A emissão de carta de habite-se ou de habilitação equivalente à sua renovação, quando esta estiver sido emitida anteriormente às exigências de acessibilidade, é condicionada à observação e à certificação das regras de acessibilidade, ou seja, ela tem que ser condicionada a isso, ok? Eu vou renovar, eu vou emitir, eu vou publicar, eu tenho que condicionar isso daqui à obediência às normas traçadas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é 13.146. A formulação, a implementação e a manutenção das ações de acessibilidade atenderão às seguintes premissas básicas. Então, vamos lá. A formulação, a implementação e a manutenção das ações de acessibilidade. Seja na hora que eu estou formulando, na hora que eu estou implementando ou na manutenção daquelas ações. Eleição de prioridade, elaboração de cronograma e reserva de recurso para a implementação das ações e planejamento contínuo e articulado entre os setores envolvidos. Então, galera, notem que, seja na elaboração, seja na implementação, seja na manutenção, eu tenho que observar isso. E além da observação, tem que ter o quê? Um planejamento contínuo e articulado entre os setores envolvidos. Entendeu? Seja se é setor público e privado, se é a área de engenharia, enfim, seja lá qual for os setores envolvidos, tem que ter o quê? Um projeto contínuo e articulado, para que cada vez mais eles venham melhorar aquilo ali. Entendeu, meus amores? É assegurada a pessoa com deficiência, mediante solicitação, o recebimento de contas, boletos, recibos, extratos e cobranças de tributos em formato acessível, ou seja, é assegurada a pessoa com deficiência, mediante solicitação. Isso aqui que eu quero que vocês sublinhem, tá? Porque na prova ele vai botar independente de solicitação. É mediante solicitação. Então vamos lá. Uma pessoa que tenha deficiência visual, ela pode solicitar que o boleto dela venha descrito em braille? Pode. Perfeito? Ela pode solicitar que a conta dela venha nesse determinado formato acessível? Pode. Tudo bem que é mediante solicitação. Tá bom? Cuidado, que na prova o que eles podem alterar é exatamente esse trecho aqui. Do acesso à informação e à comunicação. É obrigatória a acessibilidade nos sítios da internet, mantidos por empresas com sede ou representação comercial no país, ou por órgãos de governo para uso da pessoa com deficiência, garantindo-lhe acesso às informações disponíveis conforme as melhores práticas e diretrizes de acessibilidade adotadas internacionalmente. Ou seja, ele está falando o seguinte, que se eu tenho esses sítios da internet mantidos por empresas com sede ou representação comercial no país ou por órgão de governo, o que eu tenho de melhor de acessibilidade aí pelo mundo afora? O que o nosso meio internacional adota como acessibilidade? O que eu tenho de melhor? Eu tenho que fazer a adoção desse mecanismo. Por isso que ele deixa isso daqui bem genérico, falando o que tem de melhor para fazer tal adoção. Tá?
Os sítios devem conter símbolos de acessibilidade em destaque. Ou seja, se aquele sítio ele obedece a todos aqueles quesitos, né? E ele tem aqueles quesitos de acessibilidade, por exemplo, caracteres ampliados. É uma bobeira para quem não tem problema visual, para quem não tem deficiência visual. Mas para quem tem, por exemplo, uma baixa visão, vale muito a pena, é muito importante aquilo. Ele vai ter o quê? O símbolo de acessibilidade em destaque. Telecentros comunitários que receberem recursos públicos federais para seu custeio e sua instalação, e lan houses devem possuir equipamentos e instalações acessíveis. Ou seja, aqui ele vai falar que 10% das máquinas elas devem ser acessíveis. Beleza? E lógico, quando esse número de 10% for inferior a 1, eu reservo um menos 1. Notem que ele fala aqui, ó, telecentros comunitários que receberem recursos federais para seu custeio ou a sua instalação, e as lan houses, aquelas casas, né, onde tinha. Hoje a gente não vê muito assim, porque nós temos aí a facilidade de compra de computadores, os preços abaixaram muito, temos muita oferta no mercado, mas antes a gente teve aquele boom das lan houses, né? Eles devem o quê? Garantir no mínimo 10% de seus computadores com recursos de acessibilidade para a pessoa com deficiência visual, sendo assegurada pelo menos um equipamento quando o resultado percentual for inferior a 1. O que você tem que ter atenção aqui? Ele menciona qual é o tipo de deficiência. Ele fala deficiência visual. Por que eu estou riscando isso? Porque a sua aula, embora a gente disserte sobre coisas maravilhosas para a pessoa com deficiência, você tem que ficar ciente que isso daqui é uma aula para concurso público. Então nós vamos programar, nós vamos esquematizar a nossa aula em cima daquilo que porventura possa vir a ser cobrado em uma prova para você. Entendeu, meu nobre aluno? Perfeito? Então, o que pode vir a ser cobrado? Ele pode botar aqui, ó, a pessoa com todo e qualquer tipo de deficiência, porque ele restringe ao deficiente visual. Perfeito? Estamos juntos? Lembrando que deficiência visual, ela é dividida em o quê? Cegueira, baixa visão e campo visual. Lembra disso? Cegueira, com a melhor correção óptica, no melhor olho, a visão, no exame de acuidade visual, ele é inferior a 0,03. A baixa visão é entre 0,03 e 0,05. E o campo de visão é aquele que a somatória do campo de visão seja inferior a 60 graus. Vamos embora. Continuando aqui com vocês. Gente, isso tem que ser lembrado na hora da prova, hein? Por isso que eu falei para vocês. Tem que estudar, tem que reler. Não adianta só você assistir a aula aqui. Aqui eu vou te alertar para as nuances, para alguns pontos críticos, objetos de questão de prova. Vou fazer questões com vocês. Agora, isso não quer dizer que você está livre para você simplesmente assistir a aula, pronto e acabou. Entendeu? É lógico que alguns alunos têm poder de reter mais informações do que outros, mas é ideal que você pegue a lei, faça essas marcações e que pelo menos, né, que ao menos as marcações você lê dando um destaquezinho antes da sua prova, tá? Vamos lá. Cadê? Foi. 64. A acessibilidade nos sítios da internet e de que trata o artigo 63 dessa lei deve ser observada para a obtenção do financiamento do que trata o inciso 3º do artigo 54. Ou seja, se eu tenho algum financiamento público para aquele site da internet, ela tem que observar o que está disposto lá no artigo 54, inciso 3º. As empresas prestadoras de serviço de telecomunicações deverão garantir acesso pleno à pessoa com deficiência conforme regulamentação específica. Show de bola. Deve garantir o quê? Acesso pleno. Show de bola. E é de acordo com regulamentação específica. Então, a gente vai ter um regulamento que venha tratar dos casos específicos, tá? Cabe ao poder público incentivar a oferta de aparelhos de telefonia fixa e móvel celular com acessibilidade que, entre outras tecnologias assistivas, possuam possibilidade de indicação e de ampliação sonoras de todas as operações e funções disponíveis. Ou seja, quando ele fala dessas tecnologias assistivas, essa oferta aí, seja na telefonia fixa ou telefonia móvel, eu até dou um exemplo, né? Se você pega o iPhone e segura aquele botãozinho de baixo, você vai ter a sua atendente pessoal, que é a Siri. E aí você fala assim, Siri, ligar para a minha casa. Ela vai e fala.
casa 1 ou casa 2, né? Que você bota os números lá. Ou então bota assim, ligar para papai. Ela liga direto pro número do meu pai. Ou então você fala assim, Siri, acessar determinado aplicativo. Ela vai lá e acessa aquele aplicativo. Ou então você faz uma pergunta, tira uma dúvida com ela, ela vai lá e pesquisa na internet e já te dá as respostas que sejam assemelhadas com aquilo que você perguntou. Isso daí é o quê? É uma tecnologia assistiva. Isso daí ajuda bastante. Tem até um aplicativo que eu achei muito interessante quando eu vi, que é um aplicativo de ajuda. Como assim, Geraldo? As pessoas com deficiência se cadastram naqueles aplicativos. E aí, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem uma deficiência. Eu tenho deficiência visual. E aí eu estou no mercado. Aí naquele momento eu preciso escolher uma fruta, só que eu não estou conseguindo saber identificar se ela está madura ou não. Aí eu vou lá naquele aplicativo, faço a requisição sonora, oi, eu precisava de uma ajuda assim, 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 assado. Aí daqui a pouco aquele aplicativo ele entra em contato com uma pessoa que o bacana é isso, né? Que é uma pessoa que faz aquilo ali gratuitamente, de forma solidária, que ela se predispõe a ajudar naquele determinado período, em determinados horários, ela coloca os dados pessoais, telefone, enfim, algum meio de comunicação, e o aplicativo faz esse link. A pessoa ajuda naquele momento a pessoa. Aí tem vários tipos de ajuda, tem ajuda para comprar as coisas, tem ajuda que a pessoa vai à casa da outra, enfim, eu achei interessantíssimo, cara. Como a tecnologia, ela impacta diretamente na pessoa que possui deficiência, e aquilo ali é um rompimento de barreiras, assim, extraordinário, entendeu? Coisa que a gente nunca imaginou que poderia acontecer. Perfeito? Vamos lá. Cabe ao poder público incentivar a oferta de aparelhos. Isso daqui eu já falei para vocês, né? Vamos embora. Artigo 67. Os serviços de radiodifusão de sons e imagens devem permitir o uso dos seguintes recursos, dentre outros, ou seja, é um rol exemplificativo e não taxativo. Subtitulação por meio de legenda oculta, janela com intérprete de Libras e audiodescrição. Vamos lá. Subtitulação através de legenda oculta. O que é isso aqui, gente? É quando você vai lá e aperta a sua tecla SAP. Já percebeu? Quando você aplica... Eita ferro! Meu Deus do céu. Você vai lá, aperta a tecla SAP lá, e aí você tem as legendas ocultas. Aparece a legenda daquilo para você. Perfeito? Ou então a janela com intérprete em Libras, quando você tem lá a TV, você assiste, por exemplo, a TV Senado, e lá no cantinho tem o intérprete de Libras, né? Ou seja, eu estou obedecendo o disposto no artigo 67. Audiodescrição. Isso daqui é muito bacana, né? Outro dia eu estava na recepção, que eu não tenho um problema de saúde, graças a Deus. Mas quando me assola, quando eu tenho que ir para o médico, é dor de garganta, né? É o mal do professor. E aí me arrebenta, perco não sei quantos quilos, eu fico arriado na cama. Um tempo atrás eu fui no hospital, né, pelo menos a última vez, e aí quando eu estava lá no hospital, eu estava olhando para a TV estava muda, e aí estava passando um filme. Aí aparecia ali nessa audiodescrição, aí estava uma praia, aí aparecia assim, sons de onda batendo, gaivotas voando na praia, sons e grunhidos, enfim, de gaivotas na praia. Ou seja, aquela audiodescrição estava descrevendo todo o áudio que estava acontecendo ali. Eu achei isso muito bacana, porque assim, são coisas que a gente não dá atenção no nosso dia a dia, que a gente nem liga, entendeu? Quando eu falo a gente, assim, a pessoa que não tem uma deficiência naquela determinada situação, aquele tipo de deficiência, e isso passa batido, e quando a gente para prestar atenção, às vezes é um detalhe, isso daí modifica e melhora a vida de muitas pessoas, tá? Então, se eu falar em serviço de radiodifusão e imagens, eu tenho que lembrar desses três, que é a subtitulação por meio de legenda oculta, a janela com intérprete de Libras e a audiodescrição, tá? Lembrando que isso daqui, ó, é um rol exemplificativo, tá, gente? Rol exemplificativo. Tá bom? Porque ele fala aqui, ó, entre outros, tá? Artigo 68. O poder público deve adotar mecanismos de incentivo à produção, à edição, à difusão,
a distribuição e a comercialização de livros em formatos acessíveis, inclusive em publicações da administração pública ou financiadas com recursos públicos, com vistas a garantir à pessoa com deficiência o direito e acesso à leitura, à informação e à comunicação. Tá? Simples, não tem o que a gente falar dentro disso daí. Nos editais de compras de livros, inclusive para o abastecimento ou a atualização de acervos de bibliotecas em todos os níveis e modalidades de educação e de bibliotecas públicas, o poder público deverá adotar cláusulas de impedimento à participação de editoras que não ofertem sua produção também em formato acessível. Olha aqui que bacana. Olha o impacto disso daqui dentro dos procedimentos licitatórios. Se eu vou ter um abastecimento, uma atualização de um acervo lá numa biblioteca, ele está dizendo o seguinte, ó, ela pode criar uma cláusula de impedimento, cara, à participação de editoras que não ofertem o quê? A produção em formatos acessíveis. Você está percebendo o impacto diretamente o impacto disso daí diretamente na administração pública, no nosso meio? Por que eu falo isso? O maior contratante do Brasil é a administração pública. Quem mais contrata, quem mais consome serviços no Brasil é a administração pública. Então, quando ela coloca uma cláusula de impedimento, ela faz o quê? Ela está estimulando o quê? A todos aqueles que um dia almejam, né, que desejam vir a contratar com a administração pública, que eles venham atender os preceitos traçados aqui, ó, na legislação. Justamente porque, obedecendo o que a legislação está falando, os preceitos trazidos pela legislação, eu vou ter uma maior acessibilidade, eu vou ter rompimentos de barreira, perfeito? Consideram-se formatos acessíveis os arquivos digitais que possam ser reconhecidos e acessados por softwares leitores de tela ou outras tecnologias assistivas que vierem a substituí-los, permitindo leitura com voz sintetizada, ampliação de caracteres diferentes, contrastes e impressão em braille. Ou seja, pode imprimir o livro em braille, pode ser um livro, enfim, digital, e que eu tenha um aplicativo que venha ler aquele determinado livro, perfeito? Enfim, ou qualquer outra tecnologia que venha substituir. Isso aqui foi bacana, né, ele colocar isso daqui no artigo, porque quando ele falou qualquer outra tecnologia que venha substituir, ele deixa esse parágrafo aqui atualizado. O parágrafo 2º do artigo 68 vai ficar atualizado sempre. Por quê? Qualquer tecnologia que venha substituir, ela passa a se enquadrar dentro do parágrafo 2º. Perfeito? Vamos lá. Parágrafo 3º. O poder público deve estimular e apoiar a adaptação e a produção de artigos científicos em formato acessível, inclusive em Libras, tá? Então ela tem que estimular e apoiar essa adaptação. O poder público deve assegurar a disponibilidade de informações corretas e claras sobre diferentes produtos e serviços ofertados por qualquer meio de comunicação, empregados, inclusive em ambiente virtual, tá? Inclusive em ambiente virtual, contendo a especificação correta de quantidade, qualidade, características, composição e preço, bem como sobre eventuais riscos à saúde e à segurança do consumidor com deficiência, em caso de sua utilização, aplicando-se no que couber os artigos 30 a 41 da 8.078, que é o nosso Código de Defesa do Consumidor. Tá? Vamos lá. Os canais de comercialização virtual e os anúncios publicitários veiculados na imprensa escrita, na internet, no rádio, na televisão e nos demais veículos de comunicação abertos ou por assinatura devem disponibilizar, conforme compatibilidade do meio, os recursos de acessibilidade de que trata o 67 dessa lei, às expensas do fornecedor do produto ou do serviço, sem prejuízo da observância do disposto no 36 a 38 da 8.078. Os fornecedores devem disponibilizar, mediante solicitação, exemplares de bulas, prospectos, textos ou qualquer outro tipo de material de divulgação em formato acessível. Então tem que ser o quê, gente? Mediante o quê? Solicitação. O que significa isso? A gente sabe, né? Todo medicamento ele vem com a sua bula junto. E alguns medicamentos, por exemplo, um comprimido para dor de cabeça, aí vem lá embaixo assim, exige a bula. Se tu pedir a bula, eles têm que te entregar. Além disso, é um direito da pessoa com deficiência exigir o quê? Essa bula em formato acessível. Ou seja, olha, eu quero essa bula, eu sou deficiente visual, eu quero essa bula em braille. É um direito dele exigir? É.
Perfeito? Ele tem esse direito? Tem. Ah, não, eu quero exigir isso daí de uma outra formato acessível. Enfim, é um direito, tá? Dele solicitar aqui, ó, e aqui, ó, eles devem disponibilizar. Está dizendo aqui, ó, que devem disponibilizar. É um dever por parte daqueles que estão comercializando, dever de disponibilizar essas bulas aí, esses exemplares. Foi? Vamos lá, continuando com vocês. Deixa eu só tomar um gole d'água aqui, que senão eu vou ficar tossindo pra caramba aqui. Galera, mais uma vez eu digo, tem parte da legislação que a gente vai ficar batendo em cima. Que a gente puxa, a gente dá exemplo. Agora tem parte que é literalidade de lei, entendeu? Então, o que eu faço? Eu pego tópico por tópico, falo pedacinho por pedacinho com vocês. Por quê? Porque, galera, às vezes as bancas dos concursos públicos, elas alteram algum fragmento, ela tira um somente, coloca um nunca, enfim, ela faz algumas coisas, alguns detalhes que elas mexem. Como o nosso estudo ele é vocacionado, ele é voltado para concurso público, é dessa forma que a gente faz essa abordagem. A gente coloca a questão, a gente vai fazendo o máximo possível para poder fechar o cerco da banca no que diz respeito a essas possibilidades de questões, para poder melhorar o teu desempenho no concurso, tá? É lógico que quando, por exemplo, eu vou dar uma aula em faculdade a respeito disso daqui, o olhar, a gente aplica aspectos constitucionalistas, a gente aplica diversas coisas, a gente divaga, o que a gente não faz para concurso público, que a gente é bem direto ao ponto. Alguns pontos dá até para a gente dar exemplos, porque pode vir a ser cobrado em prova, mas outros é o quê? Pau, pau, pedra é pedra e vamos cair dentro, porque o nosso objetivo é aquele ali que é passar na prova, que é gabaritar no concurso público, tá? Vamos lá. As instituições promotoras de congressos, seminários, oficinas e demais eventos de natureza científico-cultural devem oferecer a pessoas com deficiência, no mínimo, os recursos de tecnologia assistiva previstas lá no artigo 67 dessa lei. Tá? O que o 67 da lei fala? Aquele rolzinho que a gente estudou. Subtitulação por meio de legenda oculta, janela com intérprete de Libras, ou o quê? Audiodescrição. Foi? Vamos lá. 71. Os congressos, os seminários, as oficinas e os demais eventos de natureza científico-cultural promovidos ou financiados pelo poder público devem garantir as condições de acessibilidade e os recursos de tecnologia assistiva. Ou seja, colocou dinheiro público, seja ele promovendo diretamente ou com certo incentivo ou financiamento, eu devo colocar a tecnologia assistiva. Perfeito? Os programas, as linhas de pesquisa e os projetos a serem desenvolvidos com o apoio de agências de financiamento e de órgãos e entidades integrantes da administração pública que atuem no auxílio à pesquisa devem contemplar temas voltados à tecnologia assistiva. Então, olha só, se eu tenho alguma linha de pesquisa, algum projeto a ser desenvolvido que tem apoio de agências de financiamento, perfeito? Ou entidades integrantes da administração pública que atuem no auxílio à pesquisa, elas devem contemplar temas voltados à tecnologia assistiva. Ou seja, tem algum programa de estudo de um software, da criação de um software, ou de supercomputadores, ou do estudo da medicina, enfim. Se eu tenho algum programa, se eu tenho algo relacionado ao disposto aqui no nosso artigo 72, eu tenho que ter o quê? Temas voltados à tecnologia assistiva. Mais uma vez eu digo para vocês. Por quê? Porque cada vez mais, se eu faço com que os estudiosos, se eu faço com que os pesquisadores, os cientistas, seja lá qual for a área que ele esteja trabalhando, ele aborde algum tema voltado a uma tecnologia assistiva, você vai perceber que, se eu observar o mínimo em cada um dos artigos aqui dessa legislação, eu vou estar fechando o cerco como um todo na sociedade e incluindo, através de várias políticas afirmativas, o deficiente dentro da sociedade. Cada vez mais ele vai estar incluso, vai estar inserido na sociedade. Perfeito?
Caberá ao poder público, diretamente ou em parceria com organizações da sociedade civil, promover a capacitação de tradutores e intérpretes da Libras, de guias intérpretes e de profissionais habilitados em braille, audiodescrição, estenotipia e legendagem. Ok? Então, isso cabe ao poder público, seja ele diretamente ou em parceria com organizações da sociedade civil, fazer a promoção e a capacitação desses tradutores e intérpretes em Libra, que é a língua brasileira de sinais, guias, intérpretes e profissionais habilitados em braille, perfeito, que é aquela legislação, que é aquela escrita tátil, né? Que a pessoa com deficiência visual, ela estuda. E audiodescrição, estenotipia, legendagem. Estamos juntos, meus amigos? Perfeito? Olha só, eu vou fazer o seguinte com vocês. A gente já está mais de 1 hora aqui direto. Eu vou entrar agora na tecnologia assistiva. A gente para aqui agora para o vídeo não ficar muito pesado para você e a gente volta falando da tecnologia assistiva no próximo bloco, tá bom? Um beijo grande para você, dá uma respirada, vai no banheiro, bebe uma água. Não é fácil, em nenhum momento eu disse para você que era fácil, mas a todo momento eu digo que não é impossível. E eu tenho certeza que você vai gabaritar no teu concurso público, você vai alcançar o seu objetivo, que é a aprovação. Correto? Então até a próxima aula, um beijo no seu coração e a gente se vê. Tchau, tchau. Clique lá.